Ó, eu acho que tem uma pergunta aqui da Natália. Quando vamos reencarnar? Boa pergunta. Já sabemos. Olha a pergunta dela, hein, Cláudio? Para você, essa aí você gosta dessa. Quando vamos reencarnar? Já sabemos quando vamos morrer? Já está na ficha lá da pessoa? Boa pergunta, né? A pergunta 257 do Livro dos Espíritos, ou melhor, a 258, 259, Allan Kardec fala que quando nós reencarnamos, nós escolhemos o gênero de vida que nós vamos ter. Existe uma teoria muito constante que o pessoal entende de maneira um pouco equivocada, que a gente tem um tônus vital, que seria o fluido vital, que a gente recebe para um momento que ela funcionaria como se fosse o combustível para o carro. Tá? E aquilo ali vai funcionar durante um dado tempo e aquilo ali seria uma data limite para que nós venhamos a desencarnar. Mas não existe, digamos assim, de maneira ostensiva pela doutrina espírita, qualquer texto que possa afirmar peremptoriamente que existe uma data de morte. A questão 851 fala fatal só é a morte, mas fatal não no sentido de que ela tem uma data certa, e sim de que ela virá. Ou seja, nós teremos que retornar ao plano espiritual. Então, a construção da questão 258, 259, 851 nos indica que nós temos um momento, né, de desencarnar, é evidente, mas que tudo isso vai depender de uma série de construções que serão desenvolvidas de acordo com a nossa vida. Porque quando nós reencarnamos, a grande maioria de nós reencarnamos com 1000 promessas. Agora, quando a gente chega aqui no plano material, geralmente nós modificamos assim de uma maneira extraordinária. Tanto que André Luiz ele cita de um espírito que desencarnou e que estava fazendo um rebuliço no plano espiritual, uma coisa assim extraordinária, porque era um espírito completista. E as pessoas perguntam, mas o que é um Uhum. espírito completista? Foi aquele que conseguiu executar tudo que ele prometeu quando ele desceu, quando ele reencarnou. Ou seja, que é uma raridade o espírito que completa tudo. Aquele que completou tudo, ele vem justamente no momento exato. Agora, a grande maioria das pessoas acaba desencarnando por suicídio indireto, etc. Algumas conseguem a chamada moratória. Até um tempo a mais, tipo o Divaldo, por exemplo, já está numa moratória, já era para ter partido há mais de 20 anos. E está numa moratória. O Chico teve a moratória de livro. Ele tinha que publicar 50 livros, publicou 427. Então, existem moratórias diversas, não só de vida, como também de obras, de execução também. Mas, em tese, quando a pessoa reencarna, se ele é um espírito mediano para superior, ele sabe mais ou menos o momento, o período que ele retornará à pátria espiritual. Não o momento certo. Eu, com 20, com 60 anos, eu vou desencarnar. Não. Entre 60, 63, 64, eu tenho uma grande probabilidade de, se tiver tudo correto, eu retornar à pátria espiritual. Só que essa data pode anteceder, por equívocos meus, suicídio indireto, indisciplina, alimentação, vício, etc., como eu posso estender se de repente eu estiver fazendo uma coisa muito boa e quiser ampliar aquilo que está trazendo, digamos assim, construções positivas para o meu futuro. Porque quando sonhamos nunca lembramos. Assim, algumas pessoas não lembram, mas outras têm. Eu tenho pacientes de psicanálise que dá inveja de tamanho detalhe dos sonhos das pessoas. Tem uma até que tem sonho premonitório. E é fantástico os sonhos dela. Tá? Então, tem pessoas que lembram e que lembram com riqueza de detalhes. Alguns outros não. Né? Eu li a questão aqui no Livro dos Espíritos, Allan Kardec falando que, né, o nosso corpo, né, essa matéria pesada nossa, rudimentar, ela não consegue registrar todas as informações que nós temos quando nos desdobramos do corpo físico. Né? O Freud fala também sobre a carência de excitação psíquica, que faz com que não lembremos. Quando um sonho é muito marcante, a pessoa até lembra. Agora, eu conheço pessoas, o Cláudio conhece também, um amigo nosso, muito inteligente, um doutor em neurologia, dirigente de presidente de centro espírita, dirigente de reunião mediúnica, que não se lembra de nada, absolutamente nada dos sonhos dele. Né? Então não tem a ver com moralidade, não tem a ver com inteligência, nada disso. É porque algumas pessoas não lembram por algum motivo, enfim. Mas não é que ninguém consiga lembrar. Como eu disse, eu tenho pacientes que lembram com riqueza de detalhes. Reencarnamos, é passado, deve ser isso. Tudo que você tem que fazer. Entendeu a pergunta dele, Claudio? Se você, quando reencarna, é informado a você das suas missões, das suas tarefas. Quer responder, Claudio?
Sim, claro. Quando você reencarna, você tem toda uma preparação, tanto que é feito com uma série de cientistas, de laboratoristas, de geneticistas. Você, para fazer a sua reencarnação, você tem um retrato 3D do seu corpo perispiritual e você vai interferindo e vai recebendo contribuições. Em exceção, são reencarnações expiatórias compulsórias. Então, se existe uma reencarnação compulsória ou expiatória, aí não tem nenhum questionamento que a pessoa não tem capacidade alguma de contribuir. Então, qualquer opinião dela será totalmente equivocada. Mas no espírito mediano, digamos assim, nós, eu, Edne, qualquer um de nós que temos algum conhecimento, nem que seja razoável da doutrina espírita, que não seja aquela pessoa absurdamente má, ela vai participar efetivamente do seu processo encarnatório e vai ser dito uma série de programações, por exemplo, profissão, você vai ter uma probabilidade de seguir, o companheiro, o cônjuge, o número de espíritos que vão reencarnar com você. Agora, se aquilo ali vai se efetivar ou não, vai depender de diversos fatores. Inclusive, o fator principal é o fator chamado livre-arbítrio. Você tem a liberdade de ação, de cumprir com as suas promessas, com aquilo que lhe foi comunicado, que foi aceito por você ou não. Comumente, nós não cumprimos com as nossas promessas, assim como acontece no plano material. A gente mente, a gente engana, a gente comete uma série de desaires, e acontece também. No plano espiritual, a gente promete mundo de fundos, nós temos uma consciência mais ampliada, e quando chega no plano material, a gente reclama. Geralmente acontece, o que acontece com muito mais regularidade? Mediunidade. A pessoa que tem uma dada mediunidade extensiva, ela chega aqui e começa a reclamar. Eu não posso trabalhar. Ele, não, eu que sábado, reunião. Para que dirigente vai reunião sábado à noite? Se sábado à noite tem que sair com meus amigos, tem que ir para balada, tem que. Aí tem gente lá que gosta de ver Pantanal. Não, na hora da novela, não. Então, as desculpas são as mais variadas. Então, aí nós é que estamos interferindo de uma maneira equivocada. Mas essa comunicação é feita para nós. De quando o espírito é razoavelmente evoluído, ele acaba aceitando, conscientizando. Quando o espírito é muito endividado, aí ele simplesmente vai ter que, igual reencarnação Zagalo. Reencarnação Zagalo você vai ter que engolir. Então não tem como, tá? Porque a pessoa é boa de fé e sofre de muitas doenças, Cláudio. É boa de fé. Deve ser uma pessoa que tem fé, que é religiosa, deve ser isso, né? Acho que é Beth. Uma Porque, pessoa boa, porque né? tem uma frase lá no livro Ação e Reação, que eu de vez em quando eu cito essa frase, que é dito pelo benfeitor espiritual Áureo, que é o benfeitor espiritual que acompanha André Luiz nessa caminhada dessa experiência que acabou originando o livro Ação e Reação. E uma frase muito significativa que ele diz: não se apaga séculos de trevas em alguns minutos de luz. Então, a pessoa muitas vezes é boa, está ali, adquiriu algum tipo de virtude, adquiriu alguma conquista, mas isso não apaga todo o passado dela. Então, ela ainda está carpindo dores. O que não quer dizer que aquilo ali é um sofrimento, pelo contrário. O sofrimento, quem faz, somos nós. Então, o que vai caracterizar um espírito inferior ou não vai ser o grau de queixa que ele coloca. Eu posso estar sofrendo a mesma dor que o Edney. Enquanto o Edney está ali suportando, tentando, com uma certa. Está doendo, não está deixando de doer, mas ele está aceitando aquilo ali, está conseguindo levar aquilo de maneira cristã, de maneira digna e honrada. Eu estou aqui me queixando de Deus do mundo, falando mal de todo mundo, cuspindo, marimbondo. O Marco Feliciano, né, que é tão infeliz em milhares de colocações dele, ele tem uma colocação aí sobre isso que ele fala, que eu acho muito interessante, que ele fala qual o diferença do cristão e o não cristão na hora do sofrimento, na hora da lamentação. Ele fala, enquanto a pessoa não cristã, ou seja, aquela pessoa não cristã não é assim que não é só não ir na igreja, mas aquele que não tem um tipo de convicção, aquele que está totalmente largado perante a vida, ele vai numa balada, ele vai beber, vai encher a cara, vai fumar droga, vai fazer uma série de coisas. E aquele cristão verdadeiro, diante daquela mesma dor, daquela mesma dificuldade, ele vai buscar a oração, ele vai buscar na palavra, ele vai buscar um consolo, ele vai buscar auxiliar alguém que está mais aflito do que ele. Então, a dor é a mesma, a dificuldade é a mesma. O que muda é o modo como nós encaramos essa dor. Então, aquela pessoa lá que é uma boa cristã, que ela está passando por aquelas dificuldades,
não apaga todo o mal que ela fez. Agora, com toda certeza, o que ela está padecendo, o que ela está sofrendo, é bem menos ainda, porque existe o sursite. Então, aquilo que na lei humana chama de atenuante. Então, esse atenuante, ele vai pesar nesse momento e vai, com certeza, a pessoa que está passando por aquela dificuldade, a grande probabilidade que ela teria que passar por muito mais ainda, e não está passando, porque o trabalho dela já está sendo executado. Sonhei com minha avó algumas vezes. Eu chorava muito porque ela tinha morrido. É desdobramento? Thaís, pode ser. Pode ser algo do seu inconsciente, pode ser um desdobramento, algum encontro que você teve. Dinha Gomes, oi, tudo bem? Tudo bem, gente? Seja bem-vindo quem está chegando. Gente, 7.000 likes, vão tocar na tela aí, porque o TikTok bota a nossa live lá em cima, né? E é importante divulgar a doutrina espírita, né? Ó, mais uma questão de sonho aqui, ó, Daiane. Sonhei com o céu escuro, abri uma janela, vi duas crianças e Jesus acenou para mim. Pô, mas que sonho é esse, hein? Caramba, Jesus acenou, com moral, hein? Ó, Freud Carol, faz. é possível... Tem... Lembrei de companheiro aí, mas não vou falar não, depois pode levar a mal. Ele colocou uma questão lá no grupo, mas depois ele veio aqui falar sobre a questão. Eu falei, não, eu já respondi lá, o que eu acho é isso, né? Mas é possível numa próxima encarnação vir em outra família? Sofri muito nesta. E aí, Cláudio, o que você pode falar com a Carol? Cada um de nós, gente, a nossa encarnação está sendo programada por nossos mentores, por espíritos superiores e permitidas por Deus. Eles sabem muito mais do que nós. Não existe família errada. Você não reencarnou na família errada. Não existe isso. Ah, fui lá e bum, caí. Você é ovelha negra, você é ovelha branca da família, seja o que for. Nós estamos no local certo, com as pessoas certas, no momento certo. Os nossos erros são produtos das nossas ações malogradas no presente, mas não de ações programadas no passado. Então, esse que foi programado antes de reencarnar foram programados por espíritos superiores, espíritos iluminados e que sabem o que fazem. Então, nós temos que retornar e refazer. É igual aquele aluno que reprova e fala que a culpa foi do professor. Quantas vezes eu não perguntar, professor, o senhor me deu essa nota? Eu não dei nota nenhuma. Mas como, professor? Aqui o senhor me deu. Não, quem fez a prova não foi eu, foi você. Eu apenas corrigi a nota e coloquei a nota que você merecia. Mas eu não fiz a prova para você, eu não estudei para você. Então, eu não te dei nota. Quem deu a nota foi você. Eu estou apenas aqui anotando a nota que você tirou. Eu não tirei nota nenhuma. Pelo contrário. Então, muitas vezes, aquele aluno que reprova bota a culpa no professor, a culpa é do diretor, a culpa é da escola, a culpa é de todo mundo. É da minha mãe, é do meu pai, seja do meu tio, do papagaio, do cachorro, que comeu minha prova, como tem muitos alunos que falam isso, mas nunca a culpa é dele. Então, essa família é a sua família. Se hoje não deu certo, vai retornar, vai continuar. Então, essa questão de outra família, a nossa família é a família universal. Hoje eu sou amigo do Edney, amanhã nós podemos reencarnar como irmãos. No passado, nós poderíamos ter sido irmãos já, de sangue, consanguíneo. Então, nós fazemos parte de uma grande família chamada Terra, que são constituídas de 28 bilhões de espíritos, que está num sistema solar que é constituído de alguns bilhões, trilhões de espíritos, que faz parte de uma Via Láctea que é constituída por 400 bilhões de planetas, que também está dentro de uma conglomerados de Via Láctea, que é constituído de mais 300 bilhões de Via Láctea. E assim vai seguir do universo conhecido, viajando na velocidade da luz até 14,7 bilhões de anos na velocidade da luz, que é o universo dimensional, o universo conhecido nosso. Então, nós estamos no lugar certo, sempre. CFG Silva, relacionamento kármico existe? Cláudio meio que respondeu isso agora, né, na questão da família, né? A gente nasce, a reencarnação não erra de endereço, né? Você está na família que você tem que estar, né? Agora, relacionamento de homem e mulher, alguns não são kármicos, né, gente? Alguns são insistências bem burras, né, por parte da pessoa, né? Ela procura companheiros ou companheiras que não estão de acordo com aquilo que deveria ser o correto, ou ele mesmo não age de uma maneira correta. Quer dizer, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe lá um capítulo que fala sobre causas atuais e anteriores das aflições. Então, algumas nós
trazemos de outras vidas, como o Cláudio acabou de dizer. Outras nós criamos aqui, por nossa insensatez, por nossa falta de bom senso, né? Capítulo Cláudio, 5, item 4, que é o que Edney citou, tá? como é que foi, Cláudio? Cortou aqui. Capítulo 5, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das encarnações. E causa kármica não existe porque karma não existe, tá bom, gente? Das Karma aflições, é das inteiro aflições. falando calma. Então não existe causas Sou kármicas. espírita, Edenilson, e às vezes frequento a Umbanda. Gosto muito dos pretos. Isto é errado? O espiritismo não condena nada, né, Edenilson? Se você se sente bem frequentando o terreiro, vez por outra, eu de vez em quando gosto de ir dentro de uma igreja católica e fazer prece. Quando eu vou no centro do Rio de Janeiro, eu adoro aquelas igrejas ali antigas ali, e ali dentro eu entro, faço minha prece, né? Minha mãe é umbandista, quando era pequeno eu frequentava os terreiros de Umbanda, né? Depois eu me achei dentro da doutrina espírita, né? Então, de repente, um dia você até se acha dentro da Umbanda, quem sabe, né? É possível, em uma próxima encarnação, vir outra... já respondeu essa. É... Cláudio, aqui, ó, vamos lá. Gustavo Santos. Boa noite. Vocês acreditam em feitiçaria, macumba? Responde, Cláudio, ou eu respondo, você responde. É, lembrando aí, gente, feitiçaria é um termo que o Allan Kardec, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, na questão 605 em diante, mais ou menos, Allan Kardec já vai trabalhar sobre isso, vai trazer essas colocações dizendo que existe um processo de sincronicidade, sintonia. Então, só vai acontecer qualquer tipo de mal se houver, primeiro, consciência de culpa, segundo, se houver sintonia, eu entrar em sintonia. O feiticeiro nada mais é do que aquela pessoa que tem um conhecimento razoável das leis espirituais e manipula de maneira positiva ou negativa. Eu, numa encarnação passada, certa feita conversando com um companheiro que era um magro negro, um companheiro bem complicado, que era um companheiro que sabia manipular uma série de energias, eu tive uma dificuldade enorme. Eu relativamente tenho uma relativa facilidade de conversar com os espíritos. Mas esse estava difícil, eu já estava quase perdendo todos os argumentos. A gente tem assim, uma série de argumentos, uns 7, 8 argumentos, assim, que não tem como o espírito fugir. E ele, todos eles, eu já tinha esgotado. Falei, meu querido, então, mentalmente estava falando, gente, isso aqui não tem jeito não. Aí ele, daqui a pouco, olhou assim, meio estranho para mim, falou, eu te conheço. Eu falei, é mesmo? Me conhece? É. Cara, você era um dos nossos professores lá da nossa escola negra lá. Eu falei, é mesmo? É, você era um dos professores lá, você dava aula para gente. Como é que a gente manipulava as energias e fazia mal? Aprendi muita coisa com você. Eu falei, cara, justamente, ó, se eu que era pior que você já melhorei, imagina você. Ele me deu o argumento. Eu já tinha tentado de tudo, não conseguia. Então, nos foi revelado que nós, num dado momento no plano extrafísico, nós fizemos parte de um grupo de espíritos que faziam mal, ensinava como manipular essas energias de maneira negativa para obsidiar, etc. E hoje nós estamos aqui. Então, é como que você executa isso. Quanto a macumba, gente, é um termo totalmente equivocado. Macumba é um instrumento de percussão na África setentrional e que hoje é atribuída no sentido pejorativo, como se fosse uma coisa ruim. E, na verdade, não é. Mas, como diz aquele exemplo lá do Chico, né? E o próprio Richard Simonetti fala do guarda-chuva, se o seu guarda-chuva está furado, qualquer coisa vai entrar. Então, não existe macumba. Existe, sim, influências negativas que vão entrar em sintonia com você ou não. Tá? Vamos lá, dar uma corrida aqui, Fernanda. Vou responder você rapidinho, mas lá, para maiores detalhes, lá no Telegram, Espiritismo Tire Dúvidas, a Fernanda quer saber a diferença entre espírito e perispírito. Fernanda, rapidamente falando, perispírito seria uma espécie de corpo espiritual, a carne sutil que Paulo fala na Bíblia. Uma espécie de corpo que o espírito, né, esse sim que não tem forma, se utiliza para poder se fazer visível para um médium ou para outros espíritos no plano espiritual, enfim. Seria basicamente isso. Dedinho na tela, como diz a Margarete aí. É um conceito reducionista, tá, gente? Não existe É, perispírito. Existe complexo perispirítico, é diferente. Mas essa é a explicação, digamos assim, razoável, que as pessoas que lêem lá o livro do Espírito na questão 93 até 96 têm essa explicação razoável. Mas hoje a doutrina espírita está muito mais avançada do que isso. Tem a pergunta de comentários Adson aí. aqui também, Edna. Vai lá.
Vai lá. Essa é para você. Se eu for em um terreiro de Umbanda com um coração bom, não dá em nada? Mas terreiro de Umbanda, você não vai sentir mal nenhum no terreiro de Umbanda. A Umbanda é só amor, a Umbanda é só caridade. A Umbanda é uma religião feita para fazer a caridade o tempo todo. Então você não vai sentir mal nenhum ir no terreiro de Umbanda. Se você falar assim, Quimbanda, para mim, de repente você, né? É outra situação, mas Umbanda você pode ir sem medo. Sem medo. Aconselho a você a leitura desse livro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, Loucura e Obsessão, tá? Divaldo Franco, Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Se passa um terreiro de Umbanda. Doutor Bezerra de Menezes, espíritos ali com uma certa evolução, ajudando ali, trabalhando dentro de um terreiro de Umbanda. Pode ser. Vocês acreditam na Bíblia, Cláudio? Gustavo está perguntando. Claro, mas não como palavra de Deus. Como um livro que está escrito que tudo ali é certo, nem o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos tem muito erro também. Então, existem os kardecistas, nós não somos kardecistas, nós Ó, somos rapaz, você vai espíritas, comprar nem uma Kardec briga. era kardecista. Então, Você nem vai comprar Kardec uma erra, nem briga. você, né? E a Bíblia é um livro histórico que a gente estuda. Rapaz. 515 dias, quem quiser pode vir estudar conosco. Eu estudo a Bíblia há mais de 25 anos, sou formado em teologia, dos 16 anos dentro da igreja. Agora, não Pastor como Cláudio. palavra de Deus, como algo que não tem erro, etc. Fala, Éder. Tem Ó, muito. minha mãe. Tem muito. Minha mãe desencarnou em fevereiro de 2020. É possível reencarnar com minha filha? Sara? Sara, possível mas é um tempo muito curto, sabe? Então. E é outra coisa que a gente sempre fala aqui, né? Qual é a população da Terra hoje, Cláudio? Eu não sei. 8 bilhões já? Não sei. 7,7 bilhões. Então, os espíritos falam que o plano espiritual é 3 vezes maior, né? Então, 21 bilhões. A fila é grande, então sua mãezinha está aguardando agora lá, provavelmente, estudando, aprendendo, vivendo, trabalhando no plano astral para dar vez a outro espírito, né, gente? Agora, pode acontecer? Pode. E eu sugiro a você, Sara, a leitura do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Lá no Espiritismo Tire Dúvidas, no nosso grupo, tem ele para baixar. Você consegue baixar também no Google, tá? Vamos ver aqui. Cláudio, você que é um psicoterapeuta também. A depressão vem pela pessoa ter um espírito sofredor? De modo Jaqueline. algum. De modo algum. A depressão tem tantas outras causas emocionais, causas que estão ligadas à fisiologia, causas que estão ligadas a certos tipos de medicamentos, também causas espirituais, obsessivas, etc. Mas não está ligado à inferioridade de modo algum. O pessoal está agradecendo aqui, Cláudio. Minha mãe suspeita que fizeram um trabalho para ela. O que ela deve fazer, Cláudio? A Júlia está perguntando. Acho que o Cláudio respondeu mais ou menos isso aí, né? Trabalho, né, gente? O Cláudio, ele contou a história do Richard Simonetti, Juliana, Júlia. Mas tem a história do Chico também, que perguntaram ao Chico se macumba pega, né? Aí o Chico deu o exemplo do muro, pegou a pessoa, olha só, para a pessoa, aquele muro ali na frente, se ele tiver um buraco, você joga uma pedra, o que acontece? Aí a pessoa, ela vai passar pelo buraco e atingir o outro lado. E se o muro não tiver buraco algum, você taca a pedra, a pessoa, o que você acha que pode acontecer? A pessoa disse, a pedra pode bater e voltar. Então é por aí, tá? Então, quer dizer, se a pessoa vive num padrão espiritual, num padrão mental elevado, qualquer trabalho, ou macumba, ou mal olhado, porque tem gente que faz, a gente sabe que tem gente que se aproveita dos espíritos para tentar fazer maldade, né? Se associam a esses espíritos e quando desencarnam vão prestar contas a ele, eles vão cobrar, tá? Na literatura de André Luiz tem exemplos assim, de pessoas que usam esses espíritos para conseguir benefícios materiais e quando desencarna vai ser praticamente um servo desses espíritos. Então, sua mãe tem que entrar numa faixa de vibração superior. Né? Para onde vai o espírito quando uma pessoa incorpora, Cláudio? E espírito? O espírito do encarnado. O espírito do encarnado, do médium, para onde vai? Não existe incorporação, existe processo de mediunização. Allan Kardec, no item 203, 204, 216 do livro dos Espíritos, 226, do livro do Evangelho, do livro dos Médios, ele fala que existe um assenhoreamento do senso motor. Então é muito mais fácil falar, incorporou. Ele houve um assenhoreamento do senso motor, então muito mais complicado.
O espírito se afasta quando existe um processo de mediunização. Lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, Kardec chama de graus da mediunidade, em que o médium é chamado médium mecânico ou médium consciente, ele se afasta um pouco mais e a entidade ela ocupa os condutos materiais, seja o plexo braquial, quando vai escrever, outros tipos de plexo. Quando não passa pelo cérebro, você não guarda a lembrança daquilo. Mas você está ali ao lado, monitorando todo o processo. Ele não entrou no seu corpo. Ele apenas está lançando a sua onda mental, e a onda mental ela manda uma série de condutos aos nadis, aos chamados meridianos, que são ondas como se fossem células perispirituais do corpo astral, e ali aquelas células vão comandar as células materiais e vão acontecer o fenômeno mediúnico. Mas você, como espírito, está ali totalmente consciente, sabendo de tudo que está acontecendo. O que se dá não é uma incorporação, como lá naquele livro Ghost, né, no filme Ghost, que o Sam vai lá e incorpora, entra dentro do corpo, depois a mulher expulsa ele dentro do corpo. Ali é dentro de uma questão de quem não conhece espiritismo. Mas a fenomenologia mediúnica, o mecanismo da mediunidade, é um processo de indução, de sugestão. E aí o companheiro acaba sentindo todas as sensações da entidade, mas ninguém entra no corpo do outro, não existe isso. Tá? Cláudio, mas eu vou trazer uma questão aí. No caso da minha mãe, minha mãe é totalmente inconsciente, ela incorpora, né, o fenômeno de psicofonia, mas ela é totalmente consciente, ela não sabe nada, nada, tá? E certa vez ela falou que foi um amigo que desencarnou meu, ele se manifestou no Clara de Assis, né? E ela viu como se tivesse, na hora que ele se manifestou, ela como se tivesse transportado para uma colônia. E quando ele saiu do corpo dela, saiu entre aspas, ela percebeu ele entrando nessa colônia. Então, eu fico assim, como ela é inconsciente, como é que ela tinha, ela era totalmente consciente mesmo, então ela não teria esse poder, né, a palavra não é essa, ela não teria condições de, por exemplo, impedir que o espírito de repente desse alguma comunicação, falasse algo que ela não quisesse. Estou errado nisso? Porque ela é muito inconsciente. Está bem errado. Nos domínios da mediunidade, nós temos o caso da média Eugênia, que é um caso bastante da média Cecília. São duas médias, uma consciente e uma inconsciente. E ali as entidades mais complexas vão dar a passividade por intermédio da média Eugênia, que era uma média, digamos assim, inconsciente, mas ela, dentre as duas, era a média mais preparada espiritualmente. E André Luiz, quando ele observa o fenômeno, ele percebe o quê? Que ela desdobra-se, ela fica ali monitorando todo o processo da entidade, mas ela está consciente. Quando ela retorna para o corpo, ela perde total consciência, ela não tem lembrança de nada. Mas durante o processo mediúnico, ela está controlando. Por que ela perdeu a consciência? Porque aquela comunicação não passou pelo seu cérebro material. Por isso que ela não guarda nenhuma consciência. Mas durante o processo, ela tem total controle. Mas ele percebeu, lá no livro do Domínio da Mediunidade também tem essa questão. Aí ele viu lá, tem um caso de um médium que começa a ver uma cachoeira. Fala, olha, eu estou vendo uma cachoeira, estou vendo isso, estou indo lá no plano espiritual, onde a luz chega para o benfeitor espiritual e fala, olha, esse médium está mistificando, é mentira, porque não existe cachoeira, ele não saiu daqui. Aí o benfeitor espiritual fala, não, André, tudo que ele está falando é verdadeiro. Mas como assim? Aí ele fala, observa melhor o fenômeno, André. Aí André observa que tinha um outro espírito ali presente. O que estava acontecendo? O médium entrou na sintonia do espírito e passou a ver o que o espírito estava vendo. Então, muito provavelmente, a sua mãe estava vendo o que o espírito estava vendo. Não é que ela foi lá. Ela não precisa ir lá. Ela apenas entrou em sintonia com o pensamento daquele irmão. Então, tudo que aquele irmão experienciou, ela está experienciando pensando que é ela. Então, ela simplesmente entrou na linha psíquica daquela entidade. Entendi. Quando volta é que não lembra, mas durante o processo tem total consciência. Total consciência. Entendi. Total. Por isso que fala, eu fiz uma besteira, mas eu não sabia. Mentira. Isso não existe. É um médico que é indisciplinado. Fez besteira porque é indisciplinado. Minha mãe é médica inconsciente. Ela não lembra um milímetro. Minha mãe não lembra de nada. Uma vez ela foi no terreiro de Umbanda, um terreiro que era mal orientado, ela e as irmãs dela,
Chegaram lá, todo mundo deu passividade. Aí o pessoal começou a pedir cachaça, bebendo, tudinho. Aí quando chegou para ela, a entidade falou, me dá um café amargo, café sem açúcar. Aí quando todo mundo voltou, o pessoal gaiato, e Jane não bebeu, todo mundo bebendo cachaça e você pediu café amargo. Aí depois eu fui conversar com a entidade e falou, é porque a média é disciplinada. Eu não posso abusar da média. Olha só. As outras 4 que estavam com ela eram médias disciplinadas. Então beberam cachaça. Ela não bebeu, porque a disciplina dela, a entidade teve que respeitar. A entidade queria beber cachaça, mas não pôde, porque o médium é disciplinado. Então, quando o médium é disciplinado, não é a inconsciência momentânea que vai ser uma desculpa para ele cometer qualquer ato malogrado. E lembrando que a palavra inconsciência não existe. Eu costumo dizer que não está nas obras de André Luiz, não está em nenhuma obra. Existe aquilo que a gente chama de consciência, semiconsciência e semi-inconsciência. Não existe inconsciência absoluta. Existe uma semi-inconsciência. Por quê? Essa inconsciência só existe quando você retorna ao corpo material. Mas antes do processo, durante o processo, você está consciente. Então, não existe inconsciência no processo mediúnico. O que acontece quando o espírito falecido... O que acontece quando o espírito... quando a pessoa morre de câncer, né? A Sandra está perguntando. Sandra, frequentemente esses espíritos passam por um tratamento do plano astral, tá? Quando chega no plano astral, tem um acolhimento e ali ele vai se restabelecendo, porque quem está doente é o corpo físico, né? E aos poucos ele vai se restabelecendo. Você vai poder ver isso aí com mais detalhes no livro E a Vida Continua. Né? Não sei se no filme mostra com tantos detalhes, mas no livro E a Vida Continua mostra a recuperação da Evelina. E quando ela começa a pensar na doença da Terra, ela começa a sentir de novo os sintomas, lá no plano astral já, desencarnada. E depois que ela esquece, começa a pensar, começa a se inteirar das coisas dali do astral, dos afazeres, ela não sente mais nada. E a vida continua. Cláudio, podemos encerrar. Gente, se alguma perguntinha que já estava repetida eu não falei, entre lá no Telegram, Espiritismo Tire Dúvidas, faça a pergunta lá que o Cláudio, eu, a Toniele, a gente pode responder, tá? Vamos encerrar, que está chovendo muito aqui, não sei nem se a internet vai aguentar ficar muito tempo. Depois eu vou programar com o Edney para a gente ter uma regularidade, né? Ter a data certa. O dia perguntaram certo. Aqui já, perguntaram. Aí a gente vai comunicar, né, Edney? A gente se organiza e lembrar o pessoal aí que Edney, não sei se Edney falou, para o pessoal se inscrever lá no Telegram, que aí vocês vão estar sempre cientes da live e também, né, dos outros estudos, que nós temos vários estudos no Zoom, tem muita tarefa. Falar aqui, vamos falar muito tempo aqui sobre várias tarefas que nós temos. Aí lá no grupo, vocês vão estar cientes de tudo isso. Então, aqueles que quiserem, entra lá no grupo Tire Dúvidas, Espiritismo Tire Dúvidas, /apometria, lá do Telegram, aí vão estar sempre cientes. E as perguntas, a gente pode colocar, porque eu, Edna, Antonielli, vários companheiros, a gente vai responder todas as perguntas. Se de repente alguma passar, é porque eu não vi, tá? Mas tem